Olá a todos vós, amanhã, 7 de março de 2021, estava marcado para ser o 32º Exame Unificado da OAB. Basicamente é um requisito para conseguir ser advogado. Se não passar, não consegue, mas para muitas pessoas que não querem ser advogado, fazem como rito de passagem ou um preparatório para concurso. Basicamente, a OAB não é um concurso porque, tirando os 40 pontos, ou seja, metade da nota, os 5, já passa para a segunda fase. Na segunda fase, tirando seus 6, assim, 60% já consegue a certidão de aprovação. Basicamente, independente da nota dos outros, o teu único concorrente é tu mesmo. Aqui eu mostrarei basicamente aprovar no 14º exame, ou seja, faz muito tempo já que eu terminei o curso. Então, mostrar a dica. Temos aqui, olha, as melhores dicas com a equipe preparatória do país aqui. Basicamente é várias dicas de todas as matérias de direito penal aqui. Aqui, o crime doloso ocorre quando o agente deu causa por imperícia, basicamente assim. Aí haviam várias coleções para escolher, assim, para a primeira fase. Coleção OAB Nacional, primeira fase, da Saraiva, basicamente com algumas questões, explicando, este aqui é de tributário. A coleção do Renato Saraiva, que eu usei apenas o de ambiental, apesar de ter a coleção completa, que eu ganhei pelo Facebook na época. E a minha favorita, dos verdinhos, foi a que eu estudei. Série resumo. Aqui o de civil está um pouco mais antigo, porque eu ia comprando à medida que ia fazendo as disciplinas. Basicamente organizado, com questões. Aqui temos um pouco mais recente. Basicamente o 14º exame é por volta de 2014. E esse de 2013 é porque os livros estavam um pouco antigos na livraria, mas está bem novo. Basicamente, ele teria o esquema aqui, hein? As matérias de todo o curso. E aqui os tópicos, questões. E são 15 volumes. Aqui eu estou com apenas 3. Olha. Temos de penal, tributário, processo penal, separar este para depois mostrar. Trabalho, que inclui processo do trabalho. Comercial, que é o empresarial. Constitucional, lembrando que tem os números aqui, ó. Ética profissional, essa matéria prestar bastante atenção, que ela compreende junto com filosofia, 15% a 10% da prova, geralmente a maioria das questões, e é uma coisa simples, mas estudada apenas no final do curso, que são o Código da Advocacia. Internacional, consumidor, leis penais especiais e direitos humanos. Cada um desses custava na faixa de R$ 27. Sairia caro comprar os 15. Basicamente, eu fui comprando à medida que fui fazendo as disciplinas, por isso tem uns mais antigos que os outros. Então, basicamente assim, lá na minha faculdade havia este curso preparatório para a primeira fase, que eu comecei já no primeiro semestre, já para garantir aqui as questões do material, organizadas por disciplinas aqui, desde a primeira, do segundo exame unificado aqui, que seria o primeiro da FGV, né? Organizado por matérias aqui. Basicamente aqui vai até o 10º exame, porque é um pouco antigo esse, fala em 14º. Cada semestre havia um caderno desses, havia aula com o professor da matéria, ou então um professor só que havia passado no exame e que fazia todas as matérias. Basicamente não havia requisito para entrar no curso, era gratuito e podia fazer durante os 4 anos. Assim. Agora a questão, olha, além desses materiais, existia o SOS jurídico, basicamente um resumão aqui, bom para decorar, né? Depois de ter estudado aqueles. O reta final também. E este aqui da Bafisa, basicamente shares, porque cada um disso era uns R$ 20 para comprar todas as matérias. Aqui, a primeira fase, basicamente, aqui do 14º, são vários tipos que mudam apenas a ordem dos itens das questões, mas são as mesmas questões. Basicamente, eu aconselho levar a prova para saber se
fez os 40 questões ou não. Esta prova aqui foi uma surpresa, porque as questões mudaram a forma de abordagem, né? E no final havia um questionário de percepção sobre a prova, né? Agora, este aqui, Vadimeco Compacto, tá um pouco antigo, né? É o que recomendaria levar para o curso da OAB na faculdade, porque são todas as matérias, e este aqui não é muito pesado e é mais barato que o grande. Agora, atenção à segunda fase. Basicamente, esta aqui é a minha prova, 14º exame. Eu escolhi penal, mas antes de escolher a segunda fase, não deve pensar qual é que tem mais habilidade e, principalmente, responder as provas passadas. Aqui seriam as provas do curso da segunda fase lá da faculdade. A peça, basicamente, aqui nesse espaço eu fazia um apanhado aqui do que teria que como elaborar a peça, e aqui fazia a peça basicamente com as correções que o professor dava, o professor do curso da segunda fase da faculdade, hein? Aqui as questões, cada uma tem o seu valor. Antes podia responder todas num texto só, sem identificar o item, mas eu olhei o edital agora do 32º, se o item não estiver identificado assim, A e B, ele não é pontuado, né? Aqui, basicamente, tu tem que responder o mais direto possível, não precisa escrever todas as linhas, até porque tu não vai ter tempo, né? Aqui seria a prova treineira, com aqui os riscos do professor das coisas, né? Essas em casa a pessoa podia tentar resolver pesquisando, mas na hora da prova, a única pesquisa é o core, né? Basicamente aqui seria o 11º e o 12º que eu fiz em casa aqui, basicamente, e depois levar para o professor corrigir lá. Lembrar local, data, advogado OAB, não pode identificar a prova, né? Basicamente, após fazer estas, a pessoa escolheu o penal, porque seria a que eu teria mais habilidade. Agora, para a segunda fase, isto aqui é muito importante, a questão jurídicos. Aqui a aplicação das peças, olha. Tem uma aplicação de cada peça aqui no começo, a prática profissional, olha. Para a OAB, basicamente este eu fiz questão de para original. As teses a serem arguidas aqui, explicando, bem simples. Aqui as teses. Como elaborar a argumentação, as premissas, basicamente isso estudo em lógica jurídica, o silogismo. E o principal, os modelos das peças. Aqui o cabimento, aqui não temos um modelo específico, mas nas outras temos. Basicamente, decorar todos esses modelos, porque só competência aqui, o título da peça, que não pode errar, senão tira 0, o artigo, e essas coisas que estão no modelo aqui já te dão uma pontuação até razoável na peça. Basicamente, aqui queixa-crime, lembrando que as pessoas pensavam que não caía queixa-crime, mas uma vez apareceu, né? Representação, resposta à acusação, rito comum, memoriais, que no caso foi a minha peça, olha. Vamos ler aqui, excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito da vara criminal, da comarca aqui para a Justiça Estadual e secção judiciária para a Justiça Federal. Dos fatos, do direito, do pedido, e aqui, recurso de apelação, lembrar que se for um recurso tem que fazer as razões. E primeiro é a peça de interposição e depois as razões. Interposição ao juiz, que ele reencaminha para o tribunal. Recurso em sentido estrito, basicamente aqui, contempla todas as peças. E há também um livro, olha aqui, habeas corpus, não vamos nunca cobra, mas às vezes cobrar, né? Isso serve também para a prática penal da faculdade, olha. E aqui é importante como é que se assina, olha. Termos em que pede preferência, local e data, advogado, OAB, número. Ou seja, aqui a dica para não colocar. Basicamente, desta coleção aqui, existe o da segunda fase de cada matéria. Aconselho, se for fazer penal, ler isso aqui também, de novo, né? E para a segunda fase, temos outras dicas. O resumão aqui do penal parte geral, processo penal, contravenções penais, é bom ler, mas nem sempre. As súmulas aqui são importantíssimas aqui, porque podem ser cobradas, né? Como foi.
Aqui as do STF, são do STJ e do STF, né? Lembrando que isso aqui não pode levar para a prova, nada disso. Aqui, isto é uma boa base doutrinária para a segunda fase, para ler. Esse aqui é um pouco mais avançado, que é para... Aquele é para a primeira fase, aqui serve para concursos jurídicos, basicamente. Os de penal seria o volume 7, esse aqui é um pouco mais antigo, né? O 8, 9, 10, o 24, que é a legislação extravagante, né? Basicamente aqui, olha, hediondos tóxicos e os de processo penal. Basicamente, tudo isso precisa saber lá na segunda fase, hein? Agora sim, quando for para a segunda fase, eu aconselho levar tipo um código assim, um conjugado. Nesse aqui não é de penal, porque meu professor havia emprestado, porque é bom levar o do ano atualizado, não ficar levando coisa atualizada, pode ser que cobre uma atualização. E aqui a minha prova do direito penal aqui. Basicamente, aqui eles te dão o espelho com tudo, a tua pontuação, e te dão o que tu escrever. Basicamente, aqui a peça profissional e o rascunho. No rascunho eu aconselho não fazer a peça. Basicamente, coloque a competência, a tese, o artigo, qual é a peça, qual é o prazo, que eles pedem no último dia do prazo, qual é a tese e o artigo. Lembrando que a peça aqui vale 5 pontos, metade da nota, e só precisa de 6 pontos para passar. A outra nota são as questões. Aqui também eles dão várias páginas aqui, mas não precisa escrever tudo isso, até porque não terá tempo. E aqui as questões, em A e B, lembrar de colocar assim, A e B. Aqui eu coloquei a B primeiro, que é só o rascunho, que eu resolvi a B primeiro, depois a A. Lembrando começar sempre pelas questões, que as questões são fáceis. Aqui ele te dá 30 linhas, mas tu consegue responder tudo que ele quer em 2 linhas. Basicamente aqui seriam uns cálculos, não sei por que foram feitos, e aqui o rascunho. Somente 4 questões. Basicamente, vamos agora ler as questões primeiro e a resposta que eu coloquei aqui, basicamente. Questão número 1. Gustavo está sendo processado perante o Tribunal do Júri da Comarca de Niterói, Rio de Janeiro, pela prática do crime de homicídio simples conexo ao delito de sequestro e cárcere privado. Os jurados consideravam-no inocente em relação ao delito de homicídio, mas culpado em relação ao delito de sequestro e cárcere privado. O juiz-presidente então proferiu a respectiva sentença e, resignado, o Ministério Público interpôs apelação, sustentando que a decisão dos jurados fora manifestamente contrária à prova dos autos. A defesa, de igual modo, apelou, objetivando também a absolvição em relação ao delito de sequestro e cárcere privado. O Tribunal de Justiça, no julgamento, negou por menos apelos, mas determinou a anulação do processo, desde o ato viciado, inclusive, com base 504.3.1 do CPP, porque estou verificado que para a constituição do júri somente estavam presentes 14 jurados, ou seja, são 15 jurados. No final, já temos um vício aqui. Nesse sentido, tendo com base apenas informações contidas no enunciado, responda justificadamente as questões a seguir. A. A nulidade apresentada pelo tribunal é absoluta ou respectiva, para dar o respectivo fundamento legal, valendo 0,40. E B. A decisão do Tribunal de Justiça está correta, valor 0,85. Utilizar o argumento jurídico apropriado e a fundamentação legal pertinente a caso. Os argumentos jurídicos são a tese e a fundamentação legal o artigo. Aqui é a minha resposta da A. Basicamente, eu deixei a maior parte das linhas em branco, né? A nulidade apresentada pelo tribunal é absoluta, ou seja, respondi, ela não é relativa, com fundamento legal no artigo 403, caput do CPP e 564.3.1. Aqui eu não li basicamente o artigo do CPP. Agora vamos ver aqui o que é que ele pedia. Quesito avaliado. Questão 1. Nulidade absoluta 0,30 nos termos do 564.3, a linha 1. Basicamente aqui. Combinado com 572, ambos dos CPP. A mera indicação não pontua. Basicamente aqui, ganhei o 0,40, né? Citei artigos, né? A nulidade absoluta 0,30 e o 564.3, a linha B. Agora vamos ler aqui a B minha aqui, né?
A decisão do Tribunal de Justiça não está correta, pois, segundo a súmula 160 do STF, é nula a decisão do tribunal que acolhe contra o réu nulidade não arguida no recurso de acusações, ressalvados os casos de recurso de ofício, e o Ministério Público não mencionou que só estavam presentes 14 jurados e não 15, ou seja, a nulidade não foi arguida no recurso de acusação. Aqui o espelho. Não foi correta a decisão do Tribunal de Justiça, pois o tribunal não pode acolher contra o réu nulidade não arguida pela acusação em seu recurso. 0,85, basicamente foi o que eu falei. E temos aqui, ainda citei a súmula, não foi correto dentro do verbete 160, que foi o que eu citei, ou poderia citar o 703, a súmula do STF. Ou não foi correto, porque reformar-se impede. Basicamente, eu acho que achei essencial para a atribuição dos pontos. Aqui eu ganhei todos os pontos da questão. Vamos para a questão 2. Aqui. Mário foi condenado a 24 anos de reclusão no regime inicialmente fechado com trânsito em julgado no dia 20 de 4 de 2005 pela prática de latrocínio. Aqui tem um artigo, Iniciou a execução da pena no dia seguinte, no dia 22 de 4 de 2009, seu advogado devidamente constituído nos autos da execução penal. Ingressou com pedido de progressão de regime com o fluxo 112 das execuções penais. O juiz, vamos ver aqui, indeferiu o pedido com base no artigo 2, parágrafo 2º da Lei 8.072, que é aquela dos crimes hediondos, argumentando que o condenado não preencheu o requisito objetivo da progressão de regime. O 8.072 eu não tenho certeza que é crimes hediondos, eu não estou mais lembrando, Como advogado de Mário responde de forma fundamentada de acordo com o entendimento simulado dos tribunais superiores, está a seguir. Excetuando a possibilidade de habeas corpus, qual recurso deve ser interposto pelo advogado de Mário e qual o respectivo fundamento legal, 0,40, e qual a principal tese defensiva. Aqui vamos ver o que foi escrito aqui na prova final. Deve ser interposto agravo em execução com fundamento no artigo 197 da Lei de Execuções Penais. Basicamente é porque Lei de Execuções Penais é o agravo em execução. Basicamente é porque é o recurso de lá da lei. Aqui, o item A, agravo, artigo 197 da LEP. Basicamente, esses 10 pontos eram grátis aqui, Qual a principal tese defensiva? A principal tese defensiva é da inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei 8.072. Basicamente, essa é a lei que veda a progressão de regime nos crimes hediondos. Era uma coisa muito comum na época. Conforme a súmula vinculante 6, para efeito de progressão de regime no cumprimento da pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do artigo 2º dessa lei, basicamente a lei dos crimes hediondos, que dizia que o regime era integralmente fechado, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche ou não os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico. Agora vamos ver aqui. O B aqui. Mário não se sujeita ao artigo 2º da Lei 890 por se tratar de novácio, lese impede, ou com base na retroatividade da lei penal mais gravosa, basicamente não se aplica, ou a antiga redação do artigo 2 é inconstitucional, que basicamente foi o que eu aleguei aqui, 0,35 aqui, razão pelo qual a progressão deve ocorrer com base 112 da LEP, observado 1/6 da pena, verbete sua 26. Basicamente, essa aqui eu não ganhei a pontuação toda, como podeis ver aqui. Eu ganhei apenas 0,45, que se for ver aqui, basicamente seria a súmula vinculante 26, que eu citei aqui, 10 pontos, e que é inconstitucional, 35, que eu perdi os 40 do 1/6 da progressão, que eu não coloquei. Então, ganhei 0,85, já perdi 0,40, mas não teve tanta importância. Questão 3. Daniel, Ana Paula, Leonardo e Mariana, participantes da quadrilha X, e Carolina, Roberto, Cristiano, Juliana, Flávia e Raul, participantes da quadrilha Y, fazem parte de grupos criminosos especializados em assaltar agências bancárias. Após intenso estudo sobre a divisão de tarefas, locais, armas, bancos, etc., ambos os grupos, sem ciência um do outro, planejaram viajar até a pacata cidade de Arrozinho com o intuito de ali realizarem o roubo. Como ressaltar que na cidade de Arrozinho havia apenas 2 agências bancárias, a saber, uma agência do Banco do Brasil, Sociedade Economista, e outra da Caixa, empresa pública federal.
No dia marcado, os integrantes da quadrilha X, presta atenção nesses dados, praticaram o crime objetivando o Banco do Brasil, olha, a economia mista, né? E os integrantes da quadrilha Y fizeram com a Caixa, que basicamente um é federal e outro é estadual, né? Cada grupo com sua conduta conseguiu oferir autuar as quantias de R$ 1 milhão. Neste caso, tem somente os casos denunciados, respondem de acordo com a Constituição. Qual a justiça competente para a quadrilha Y? Olha, a quadrilha Y foi a da Caixa, então, basicamente, é a Justiça Federal. E a justiça competente pela quadrilha X, que é o Banco do Brasil, é a Justiça Estadual, que é a Sociedade de Economia Mista. Olha, vamos fazer aqui. Questão 3, o que foi colocado aqui. Lembrar, na minha época, podia responder num texto só os dois itens, mas agora eu olhei no edital 32º, deve citar A e B. Basicamente, eu escrevi aqui, segundo o artigo 109.1 da Constituição Federal, compete a juízes federais processar e julgar os casos em que a empresa pública, Caixa Econômica Federal, for autora, ré, nos casos em que a justiça competente para processar e julgar o crime cometido pela quadrilha Y é a Justiça Federal. Basicamente, eu disse aqui, citei o artigo. Já a Sociedade Economista, Banco do Brasil, não encontra previsão mencionada no artigo, sendo, portanto, competência estadual para o processo e julgamento dos crimes cometidos pela quadrilha X. Basicamente, fiz um texto todo respondendo as duas perguntas e vamos olhar aqui. A Justiça Federal 55, que foi o que eu ganhei, com base no disporto, artigo 109.4. Presta atenção aqui que eu disse o 109.1 e era o 109.4, ou seja, eu perdi 0,10 aqui, mas como a justiça era mais importante aqui. Já no outro, a justiça estadual, eu ganhei aqui a pontuação toda, né? Aqui, Justiça Estadual 50, está fora do alcance da regra esculpida do 109, sendo que a competência estadual é residual. Basicamente, foi por causa da competência residual, como eu disse, não encontra previsão, basicamente. Então, aqui eu perdi 0,10, ou seja, ao todo eu perdi já, vamos ver aqui, 0,55 já, hein? Aqui. Vamos ver aqui. Vamos agora passar para a quarta e a pontuação deixa para contar depois. Questão 4. Cristiano foi denunciado pela prática do delito tipificado no artigo 171 do Código Penal no curso da instrução criminal. O magistrado que presidiu o feito decretou a prisão preventiva do réu com o intuito de garantir a ordem pública, já que o crime causou grave comoção social, além de tratar 171, acredito que seja o estelionato, né? Mas não tenho certeza. Tendo em... Bom, aqui vamos começar aqui. O advogado Cristiano, inconformado com o fundamento da medida constritiva de liberdade, impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, no intuito de relaxar tal prisão, já que considerava ilegal, tendo em vista que a decisão judicial deve estar amparada com fundamentação idônea. Então a Justiça não concedeu a ordem, entendendo que a decisão decretou a prisão preventiva. Essa coisa também fundamentada. Qual o recurso que o advogado deve manejar visando a reforma do acórdão? Acórdão seria o recurso ordinário constitucional. Qual o prazo para qual o tribunal deve ser decidida? O recurso ordinário constitucional ele é para os STJ, pelo menos na minha época era. Basicamente, se formos olhar aqui a minha resposta, eu errei apenas o prazo do recurso, né? Aqui, ó. Só em duas linhas aqui, ó. Deve ser manejado recurso ordinário constitucional com fundamento, artigo 105, basicamente aqui o fundamento da Constituição. E B, deve ser dirigido ao Superior Tribunal de Justiça. Aqui o prazo não é 10 dias, é 5 dias, que foi o que eu errei, conforme o 105 da Constituição Federal. Basicamente, o prazo aqui é porque a maioria dos prazos era 5 dias, então eu acabei chutando aqui. Aqui, questão 4 aqui. Curso ordinário, qual é o curso ordinário? Que também se chama recurso ordinário constitucional, já ganhei o 65 e... deve ser dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, 40, que foi o que eu ganhei. E o prazo, 5 dias, você perdi 0,20. Ou seja, 1,5 mais 1,15 deu 2,20. Com mais 85 já deu 3,5. Que já dá 4,30. Ou seja, aqui eu só precisaria de apenas 1,7 para ser aprovado já na peça. Aqui a peça já é uma coisa mais complicada. Como eu falei, eu vou olhar apenas aqui os quesitos avaliados. Olha,
Endereçamento, interposição para juiz da comarca de Vitória do Espírito Santo. Basicamente, esse endereçamento eu aprendi naquele papel aqui, basicamente, ó, é a peça daqui, é esta daqui, olha. Juiz de direito da vara criminal. Basicamente, esse endereçamento aqui é o primeiro daqui, é só colocar a comarca, que na peça tem a comarca, né? Usado aqui. Indicação do dispositivo legal, 403 parágrafo 3º, que é o que tem aqui na peçazinha aqui. Ou seja, só esse papel já te garante 0,20 aqui. A absolvição pelo erro de tipo essencial, instituído no artigo 20, bababá, isso aqui, eu tirei 0, olha. Tese de crime único aqui, basicamente é porque isso aqui é da tese. Pois o delito de estupro de vulnerável é que é o caso aqui, tem que ler o caso. Basicamente, eu não expliquei a conteúdo, ganhei só o 0,50 da prática de crime único. Afastamento da grave de obras pré-ordenadas, que era muito comum, 0,50. Ou seja, aqui eu já ganhei 1,20, que com os 4,3 já dava 5,5. Só aqui, né? E eu vendo que eu zerei muitas coisas, hein? Incidente de atenuante menoridade penal relativa. Manutenção da pena base, também zerado. Olha aqui. Consequência da pena aqui. A absolução do réu, 0,20. Por ausência de tipicidade, que foi coisa que eu aleguei aqui também. Ou seja, eu já perdi 0 aqui. Diante da condenação subsidiária, afastamento do concurso material de crime, reconhecimento de crime único, 0. Incidente de atenuante menoridade penal relativa, 0 aqui. Basicamente aqui é nos pedidos, né? Fixação da pena base no mínimo legal, 0. Basicamente o que eu ganhei aqui, afastamento de obrigação pré-ordenada, a data, que isso aqui é importante saber calcular, o prazo do recurso. Basicamente o prazo, como essa aqui é o memoriais, o prazo está mais ou menos por aqui, olha, no papel aqui, 5 dias, vamos decorar, né? Ou seja, esse prazozinho aqui já me deu 0,10 e estrutura correta. Local, basicamente assim. O local, vamos pegar aqui a peça. Basicamente, Vitória, que é a cidade, aquele dia no caso. A data aqui, o último dia do prazo. E advogado do OAB, como ensina aqui no bendito papel fechamento. Basicamente, só de estrutura já ganha 0,10, 0,40. Basicamente, 0,40 só desse papel aqui, né? O resto seriam as teses de alegável, que eu não fui muito bem. Eu tirei 1,9 e ao todo foi 6,2. Quase não passava, foi a primeira vez que eu tentei aqui. Basicamente eu passei só por causa das questões, né? Basicamente aqui, pode ver aqui, né? E agora, vou ler aqui a minha peça para vocês verem como está horrível, né? Porque não fazia essa peça, eu nunca havia feito no curso. Passaram todos menos esta, hein? Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da 20ª Vara Criminal da Comarca de Vitória, Espírito Santo, processo número. Felipe, já qualificado nos autos da ação penal em epígrafo por seu advogado e bastante procurador, que a esta subscreve, vem muito respeitosamente de Vossa Excelência apresentar memoriais, ou seja, não pode errar o nome da peça, com fulcros, artigos, eu basicamente coloquei do jeito que estava aqui no modelo, 404, parágrafo único, 403, parágrafo terceiro, âmbito do processo penal pelas razões a seguir aduzidas. Basicamente, eu precisava colocar o 403, parágrafo terceiro. Dos fatos, Felipe, sem saber que Ana tinha 13 anos, praticou com a mesma... Basicamente, vamos pular essa coisa aqui. Tendo sido denunciado pelo Ministério Público Estadual pela prática de 2 crimes aqui do 207A, na forma do artigo 69, âmbito do Código Penal, o parquet requereu o início do cumprimento da pena no regime fechado, com base no artigo 2º, basicamente da 8.072, aquele dos crimes hediondos, reconhecimento do agravamento de embriaguez pré-ordenada. Basicamente, a embriaguez pré-ordenada é quando ele embriaga para praticar o crime. Na audiência, a vítima afirmou que tinha um hábito de fugir de casa com os amigos para frequentar bares de adultos, fato não confirmado pelas testemunhas de acusação. As testemunhas de defesa disseram que comportamento e a vestimenta de Ana eram incompatíveis com uma menina de 13 anos e que Felipe não estava embriagado quando conheceu Ana. Já o réu disse que acreditava que no local só pudesse frequentar pessoas maiores de 8 anos. E o crime aqui, o estupro de vulnerável, é na mesma forma
espontânea e voluntária para ambos. O mais desse estupro de vulnerável, basicamente, não importa se é voluntário ou não, porque a pessoa não tem como proceder. Aí, direitos preliminares. Segundo a súmula do 56, é inconstitucional o artigo, não sendo, portanto, o início da pena em regime fechado. Essa, basicamente, é uma coisa que eu acertei. Do mérito aqui. Segundo o caso em tela, Felipe agiu em erro de tipo previsto no artigo 2021 CP. O erro sobre o elemento constitutivo de tipo legal exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Segundo o artigo 107A, o crime de estupro penal se configura com corrupção carnal ou outro ato criminoso com menor de 14 anos. No caso, Felipe supôs que a vítima tinha mais de 14 anos, situação que tornaria a conduta lícita, ou seja, houve um erro também sobre estudo dos fatos. Além disso, vamos para isso aqui, foram praticados na mesma oportunidade, desencabendo dois crimes. Isso aqui é importante, porque o estupro vulnerável ele compreende várias formas de ser praticado, mas se for no mesmo tempo é um crime único, né? Sendo hipótese de crime único aqui. Além disso, o réu não estava embriagado, devendo ser excluída a agravante, embriaguez pré-ordenada. Do pedido diante do exposto por sua solução, com fundamento, artigo 336 do Código Penal e, subsidiariamente, a exclusão do agravante de embriaguez pré-ordenada como medida de mais justiça. Neste sistema, para referimento, Vitória, 15 de abril de 2004, advogado do OAB. Basicamente, eu vou bem ler a questão também, que não faz sentido ler sem a questão. Felipe, com 18 anos de idade, em um bar com os amigos, conheceu Ana, linda jovem por quem se encantou. Após um bate-papo informal e troca de beijo, decidiram ir para um local mais reservado. Neste local, trocaram carícias de forma voluntária, basicamente cometeram o estupro de vulnerável. Depois da noite juntos, ambos foram para suas residências, tendo antes trocado telefones e contatos nas redes sociais. No dia seguinte, Felipe, ao acessar a página de Ana na rede social, descobre que, apesar de aparência adulta, essa possui 13 anos de idade. Basicamente, com certeza isso não foi no Facebook, que não permite pessoas dessa idade, né? Tendo Felipe ficado em choque com essa constatação. Ou seja, ele constatou que praticou o estupro de vulnerável sem saber, né? O seu medo foi corroborado com a chegada da notícia em sua residência da denúncia motivada por parte do Ministério Público Estadual, pois o pai de Ana descobriu o ocorrido, procurou a autoridade policial narrando o fato. Basicamente, é ação pública, né? Condicionada, eu acredito que seja incondicionado na época, porque o Ministério Público acionou. Né? Por Ana ser inimputável a contar a época dos fatos, com 13 anos, olha só, princípio da conjunção, os dois constituem um único crime. Basicamente, é bom riscar o texto, né? De idade, o Ministério Público Estadual denunciou o Felipe a prática de 2 crimes. Olha só, isso aqui não pode, porque é o mesmo crime, porque foi no mesmo homem, do 207A, que é o estupro de vulnerável, né? O 69 seria o concurso de crimes, né? Mas não é aqui. O parque requereu o início do cumprimento da pena no regime fechado, com base no artigo 2, parágrafo 1º. Esse aqui é inconstitucional, olha. Tem a súmula com 26. E o reconhecimento da agravante de embriaguez pré-ordenada, previsto no artigo 61, 2, basicamente, né? O processo teve início, o prosseguimento na aqui, 20ª Vara Criminal da cidade de Vitória, no Espírito Santo. Isso aqui já te resolve o teu cabeçalho, né? Local da residência do réu. Basicamente é porque naquela época, não sei se ainda é, o processo aí tinha que se dar no local da residência do réu, diferente do civil, né? Felipe, por ser réu primário, ter bons antecedentes, residência fixa, respondeu ao processo em liberdade. Na audiência em julgamento, a vítima afirmou que aquela foi sua primeira noite, mas que tinha o hábito de fugir de casa com os amigos para frequentar bares de adultos. As testemunhas de acusação afirmaram que não viram os fatos e que não sabiam das fugas de Ana para sair com as amigas. Ou seja, a acusação nem sequer presenciou o fato, né, basicamente. As testemunhas de defesa, amigo e filho, disseram que o comportamento e a vestimenta de Ana eram incompatíveis com uma menina de 13 anos e que qualquer pessoa acreditaria ser uma pessoa maior de 14 anos, que Felipe não estava embriagado quando conheceu Ana. Basicamente, a questão da vestimenta e a aparência não importa, o que importa é a idade que está na certidão, na identidade, né? O réu em seu ingatório disse que se interessou por Ana por ser muito bonita e por estar bem vestida. Disse que não perguntou a idade. Basicamente, se a pessoa for fazer uma coisa dessa, é bom pedir a identidade da pessoa, né? Pra não cair num truque desse, né? Pois acreditou que no local somente pudesse frequentar pessoas maiores de 18 anos. Havia muitas pessoas de 13, 12 que aparentam ter 18, né? E pessoas de 18 que aparentam ter 12. Aí, basicamente, o estupro de vulnerável, em 2 das formas previstas aqui, de forma espontânea e voluntária por ambos. Isso aqui é uma pegadinha, porque o estupro de vulnerável, diferente do normal, ele não importa se é voluntário
e espontânea. Basicamente, aí não importa o consentimento da vítima, porque a vítima não pode consentir, né? Não tem capacidade para consentir. A prova pericial atestou que a menor não era vista, que também não é importante, basicamente, não importa a conduta anterior da vítima, se ela já tem experiência nisso ou não, o que importa é a idade, é ridículo esse crime aqui, né? Mas não pode afirmar qualquer... Foi primeiro da vítima, pela perícia realizada longos meses após a sexta. Basicamente, aqui, ele não pode afirmar se ela era virgem na hora do ato com o rapaz, aqui o Felipe, porque essa perícia foi realizada muito tempo depois, ela podia ter perdido, né? O Ministério Público pugnou pela condenação de Felipe nos termos da denúncia. E aqui a defesa foi intimada no prazo de 10 de abril. Basicamente, o prazo é 5 dias após a intimação da defesa. Basicamente, aqui, 15, né? O prazo parece que são discorridos, né? Com base somente nas informações que dispõe, nas que podem ser inferidas pelo caso concreto acima, redigir a peça cabível no último dia do prazo, que ele sempre pede, por isso que ele pede para saber calcular o prazo, excluindo a possibilidade de interpretação de habeas corpus. Normalmente, naquela época, não pedia habeas corpus, mas como aqui cabia habeas corpus, ele queria a peça mesmo, ele especificou que não podia ser habeas corpus. Sustentando, para tanto, as teses pertinentes. Olha, valor 5 pontos. Eu só tirei 1,9. Basicamente, aqui era a OAB do 14º exame, porque acredito que são 3 ou mais exames por ano, né? Basicamente, as regras da prova, né? E basicamente o que não pode levar isso aqui, não pode levar isto, nem isto, nem isto. Basicamente, eu não recomendo levar a versão atualizada disto aqui, porque tem muitas coisas desnecessárias aqui. E basicamente, se for fazer penal, eu recomendaria levar o conjugado aqui 2021, claro, não levar coisa antiga, do de penal, basicamente para qualquer matéria, que só terá o essencial. Olha. Não, aqui eu não tenho certeza se isso permite, mas aconselho não fazer, aconselho levar basicamente branquinho aqui, sem nenhum risco, porque é pequeno para procurar, né, uma coisa pequena dessa, né. Então, aí fica a dica, vamos olhar novamente o material aqui de revisão. Isso aqui é uma boa revisão, parte geral, aqui as contravenções, da Bafis aqui, basicamente. Alguns podem ser encontrados lá no Scribd, lá, que não é mais de graça, na minha época era de graça, aquele site, né? Processo penal, aqui basicamente é bom ler essas coisas antes de ir, ficar tentar decorar, porque essas doutrinas pode levar na hora, né? E penal, parte geral, que basicamente é a teoria máxima, né? Então, caso que justificar, lembrar que penal é o contrário de civil. Escolhendo o tributário ou administrativo, vai precisar do CPC. Mesmo que de forma subsidiária, essas coisas tem um CPC também. E o CPC mudou também, não sabendo aqui. E isso aqui, para quem vai fazer penal, é essencial. Olha, presta atenção nesse nome, Fernanda Maria Escobar, porque ela tem um livro parecido com este aqui, olha. Aliás, ela tem este livro aqui, que é o da segunda fase, olha, que tá até anunciando aqui, olha. Fernando Escobar aqui é o da segunda fase, que tem a teoria todinha e a peça mais explicada que isso aqui. Mas este aqui é melhor para decorar, que ele é mais para estudar a explicação. Basicamente, fica por aqui a dica. Eu vou logo garantindo que a aprovação na OAB não garante sucesso na advocacia. Muitas pessoas aprovam da primeira vez na OAB e nem sequer tira carteira, porque não tem condição de advogar ou não quer. E também, muitos bons advogados passam na segunda, terceira vez. Basicamente, passar na OAB é questão de escolher bem a segunda fase, estudar logo o mais cedo possível, mesmo que só pode fazer no último ano, é bom começar no primeiro ano, os estudos. Treinar, basicamente, dessas primeiras fases, imprimir pelo menos 10 últimas provas e fazer, né? E dessas aqui, pelo menos, umas 4, 5 últimas, se houver o curso lá na tarde. Basicamente, aqui será o rascunho, só escreve o essencial aqui, para poder responder, basicamente. Aqui o meu rascunho é assim, competência, a tese, aqui, basicamente, os artigos e riscando. Basicamente, agora estamos no 32º, ele foi cancelado pelo Covid, eu não sabe quando será. E a questão da isenção. A isenção, eu olhei agora, tem para o NIS, quem tem aquele cadastro único, e quem não tem o NIS, que pode comprovar a hipossuficiência com a nova quantidade de documentos. E aumentou, não é mais 200, agora é 260, é um pouquinho caro. E há uma coisa nova também, que é o reaproveitamento de primeira fase. Antigamente, se reprovasse a primeira,
Aliás, passasse na primeira e reprovasse a segunda, tinha que fazer a primeira de novo, né? Agora tem um reaproveitamento, primeira fase, né? É bom que quem for pagar sai mais barato, né? Metade só, né? Lembrar é bom, isto aqui, para a doutrina da segunda fase, é bem explicadinho aqui. Agora custa mais caro, né? Com quadros, né? E vários aqui, esse autor é bem interessante, Vitor Eduardo aqui. E fazer aqui é o material da minha faculdade, primeira fase. Aqui eu não está arriscado, porque é interessante fazer todas as questões até saber responder todas, sem olhar por nada. Então é interessante não marcar a resposta. Marque em outro papel à parte e vê se tu consegue lembrar. As que esqueceram, eles conseguem lembrar de todas as respostas, ou seja, memorizando aqui. Apresentar outro material que eu tinha aqui, olha, as súmulas aqui do STF, que tem que ser as do STF e as do STJ, divididas por termos. Isso aqui é do SERS lá, hein? Que as pessoas dividem material naquela época. Só que isso é para o 12º. Aqui, olha. 2014 também, né? 12º exame, né? E aqui as do STJ, né? Que basicamente eles cobram jurisprudência também, como eu vi ali, hein? Também esses SOS da Saraiva aqui são bons, né? Mas não tanto quanto os da Bafisa, né? E o reta final aqui, ambiental. Basicamente, isso aqui porque eu não tinha livro de ambiental da coleção verdinha, né? Esta coleção aqui, vós não encontrareis mais atualizada, porque ela foi descontinuada em 2015, porque quando eu entrei em 2010 custava R$30 um, e quando eu fui fazer o OAB custava 27, o atualizado, eles faziam era baixar, porque eles tiveram prejuízo. Mostrar assim mais ou menos de processo penal, como era. Aqui é basicamente tudo aqui de processo penal, ele serve até para a disciplina da faculdade, a depender de como for o teu estudo, né? Aplicação aqui, lei penal, e no final eles têm as questões do exame de ordem. Basicamente esses exames aqui são um pouco mais antigos, né, porque era do tempo da SES. Mas é óbvio que também tem questões do novo, né? Lembrar que a OAB é nacional, tu pode escolher uma sessão judiciária e se inscrever em outra, desde que não tenha inscrição naquela, ou pode fazer suplementar. Basicamente aqui, olha, da FGV, aqui as questões, sabe? E o gabarito aqui ao final. Lembrar que não há só de penal, há de trabalho, tributário, civil e outras matérias, hein? Lembrar também que dividir as matérias, olha, aqui temos aqui os da segunda fase que haviam. Aqui os técnicos de redação é como escrever uma boa redação, aqui o prática civil, constitucional, penal, tributário e trabalho, que era os que existiam na época. Eu aconselho a procurar outra coleção que seja boa também, e não pegar aqueles lá de todas as matérias no livro só grosso, que além de ficar pesado para carregar e caro, vai acabar tendo poucas coisas, né? Aqui, leis penais especiais, basicamente, todos são no mesmo estilo, preto e branco. Aqui era encadernado, na livraria que eu comprava, era encadernado. Basicamente, eu comprei esses 2013 últimos, porque eu consegui um certo dinheiro para comprar, e eu queria estudar logo, todas as matérias, não ficar... Esse 2012 é porque eu comprei, eu adiantei a disciplina de ética, eu queria aprender logo, que era importante. Então, eu fiz bem na adiantada a disciplina de ética. Basicamente, isso aqui está um pouco desatualizado, que acredito que tenha mudado. Mas aqui, atividade de advocacia, direito do advogado, inscrição, ética do advogado. Aquele que mudou deve ser o código de ética. CPC mudou tudo, né? Constitucional, aqui é um pouco mais antigo, não compensava comprar, porque era R$10 um desse, 27 um novo, né? Aqui, comercial, porque eu comprei na época, fazendo empresarial. Basicamente, esses mais antigos eu ia comprando à medida que eu ia fazendo as disciplinas, né? Para poder estar para as disciplinas de uma forma melhor, né? Processo civil, isso aqui não serve mais de nada, porque o CPC mudou tudo, né? Mas tá bem novinho, eu guardo, né? Esta outra coleção eu ganhei completa lá no Facebook, num grupo lá que havia na época de sorteio de livros, né? Haviam ganho várias coleções dessas e sortearam, mas havia que pagar o frete, né? Aqui é o direito ambientalzinho aqui.
não é tão importante, haviam bem poucas questões, não era bom se dedicar tanto a essa, né? Já que só precisa acertar metade, né? E aqui, se aqui no ambiental não serve mais, que mudou o Código Florestal, né? Aqui essa da Saraiva eu não achava muito boa, até porque questão CESP, VUNESP, SCC fizeram OAB há muito tempo atrás, e a CESP foi o primeiro unificado. Essas outras eram no tempo que era por seccional. E a FGV é a atual. Basicamente, havia poucas questões da FGV e eu não achava esse aqui tão bom, por isso eu só tenho um exemplar aqui desse. E este aqui eu também ganhei junto com a coleção daquele vermelhinho. Isso aqui foi muito mais útil, as dicas para a primeira fase. Lembrando que eu também tinha esse livrinho azul lá de penal da segunda fase, que também é bom. Basicamente, o que aconselho para passar na OAB deve estudar pelo menos uns 2 ou 3 anos antes para a primeira fase e a segunda fase, pelo menos um ano antes de fazer a prova. Já que pode fazer no último ano, no 9º semestre, é bom começar a estudar para a segunda fase pelo menos no 7º semestre, no máximo, né? Porque é muita matéria também, né? Basicamente fica a dica, OAB não é difícil, não é um concurso, conseguiu ter o 40 pontos, que é a metade da primeira fase passa, e conseguiu ter os 6 também, na segunda fase passa, não importa qual é a tua nota. Assim que passar, terá que comprovar para a faculdade que vai terminar naquele ano, vai dar uma declaração e ir na OAB pegar a certidão de aprovação. Basicamente, se fizer já depois de formado, ou já perto, tu já tira a certidão com a carteira. Lembrando que existe isenção para a prova, mas que eu saiba, não existe isenção para a inscrição e anuidade. E a anuidade tem que pagar por estar inscrito, não necessariamente por estar exercendo a advocacia. Portanto, se o concurso que tu fizer for analista, técnico ou algum outro que não precise de prática jurídica, não é aconselhável tirar a carteira para ficar pagando à toa. Agora você vai querer procurador do município, ou então que seja advogado, ou querendo um escritório, ou mesmo um juiz ou outro, é aconselhável tirar para conseguir a prática jurídica, né? Lembrando também que o advogado pode pegar casos, é sempre bom assim. Esta apostila aqui, basicamente, é essencial, assim, era de graça lá, todo o curso nós ganhávamos, assim, todo semestre, era uma nova, né? Basicamente é quase igual, só mudava porque acrescentava mais questões. Lembrar também é importante, né? Treinar com as provas passadas, basicamente, as peçazinhas aqui. Esta aqui seria um recurso em sentido estrito. Eu estava pensando na minha época que ia ser um recurso, não que ia ser um memoriais. Aqui é a correção do professor, né, que eu devo ter errado, né, basicamente. Por isso que é bom ver se na tua faculdade tem curso para primeira e segunda fase gratuito, né? A minha tinha, as pessoas não gostavam, achavam fraco, mas começando desde o primeiro semestre lá, não tem curso fraco que não dá prova, né? Fazendo 4 anos, né? Basicamente é assim, lembrar de pegar isso aqui fica disponível por pouco tempo, que tu escrever, o teu rascunho, que é mais para recurso, e o teu espelho. Lembrar que muitas coisas dão 0 às vezes, que não repara na tua peça. Mas se tirou o teu 6, não adianta fazer um recurso para criar uma nota maior. 6, 10, tudo tira. Aqui, tudo tira a carteira. Assim. Basicamente é simples assim, né? Lembrar, isso aqui não fica disponível por muito tempo, tirar assim que possível lá. Na minha vez, saiu a nota sem isso daqui, depois desapareceu do site, não sei porquê, só colocaram depois quando colocaram isso, mas pelo menos já veio o aprovado, já tranquiliza as coisas, hein? Lembrar, pode levar o vadimeco grande, mas eu não aconselho, levar sempre o conjugado só da matéria que vai fazer, porque para ficar procurando, é bom o menor, só tiver o que tu vai precisar, por exemplo aqui no penal, o Código Penal, o CPP, o processo penal, a lei de execuções penais e basicamente as legislações extravagantes, Constituição Federal também, não precisa levar um vadimeco, vai ter o CTN, a CLT, um monte de coisa que só vai fazer perder tempo lá na hora de procurar. Não é bom riscar, porque eles fiscalizam os riscos, tem que seguir as regras, é melhor levar todo bem novinho, branquinho, sem nada, porque é pequeno, conjugado para procurar, se estiver acostumado com leitura dinâmica, até porque as pessoas já sabem onde procurar, estudou, e fica assim, essa é uma dica para a OAB, basicamente. Aqui uma cortesia, agora hoje eu escrevo livros do blog innerdivineconnect.blogspot.com, tenho livros no Amazon para escrever, basicamente não relacionados a direito, mas acredito que o curso de direito é muito bom para aprender português, porque a maioria dos livros são no português jurídico, então
correta, é um bom curso. Então, finalizando, gostaria que quem quiser ajudar, basicamente pode ler meus livros no Kindle Ilimitado, lá, basicamente eu ganho 1 centavo a cada 2 páginas lidas, ou então comprar um livro de papel, a gramática é muito útil para escrever português correto, né? Ou fantasia, caso que ele sair, ou mesmo o assunto religioso, teosofia, que é uma coisa de ecumenismo, de algo interreligioso, sincretismo, ou conferir as postagens no blog, lá são 5 línguas, assim, as principais, inglês, espanhol, italiano, francês e português. Então, fica a dica, não ter medo da prova da OAB, não é um concurso, mas é um bom passo para quem quiser passar em algum concurso, é ideal fazer a prova da OAB, mesmo quem não pretende tirar a carteira, é uma boa ideia fazer a prova, porque é um treineiro, se tu não consegue passar numa OAB, provavelmente não vai conseguir passar num concurso, onde tem a concorrência. Um exemplo, na OAB, quem tira o seu C na segunda fase passa. Agora, num concurso de, por exemplo, 80 questões, se a pessoa tirar, o primeiro tirar as 80 e os 10 do cadastro exército, for 10, tirar 79, um que tira 78 é eliminado, sendo que ele tem praticamente a mesma capacidade do primeiro colocado. Basicamente, isso não acontece na OAB. Tirou a sua nota, tem capacidade de passar, então é aprovado. Então, é o primeiro treineiro para concurso. Então, tu vai concorrer a ti mesmo. É a primeira pessoa que tem que vencer é tu mesmo. Então, fica a dica. Podeis acompanhar mais no meu blog. Então, e não ter medo do exame da OAB. Quando ele for remarcado, né, por causa da pandemia, vai ser outra data, ainda não disponível. Basicamente estudar, aproveitar esse tempo para pegar e reestudar mesmo tudo, porque o exame da OAB basicamente não muda muito. Se for olhar o conteúdo de penal parece pouco, mas é muita coisa, e o dos outros também mais. Já vi a quantidade de livros aqui que eu precisei para estudar. Então, basicamente é assim, boa prova, desejo a todos a aprovação, e caso não passeis, aproveita o material e vai estudando novamente. Ficar atento com as decisões jurisprudenciais também, que às vezes cobram. Então, até o próximo vídeo.